prosseguindo com as explicações do Alter Rebbe sobre o sentido, o significado, a força, o poder espiritual da Torá. Então, ele estava nos dizendo que a Torá é chamada de força e vigor, porque a Torá alimenta a alma divina e energiza ela de uma forma especial, dando a ela o poder de superar o lado físico, materialista que predomina nesse mundo terrestre nosso, e mesmo assim conseguir se elevar, conseguir, e junto com isso, elevar também o corpo, a própria alma animal. Então, isso é algo muito difícil, que apenas poucos tzadikim conseguiram isso na história antes da Torá ter sido dada. Porém, quando a Torá foi dada para todos nós, isso significa que nos foi dado um energético muito forte, nos foi dada uma fórmula, nos foi dada uma maneira de cada um de nós, através da Torá, conseguir fazer prevalecer o seu lado espiritual, a alma divina, sair vencedora nessa batalha que ela trava com a alma animal e o corpo físico. Nós vimos que assim como a Torá é chamada de força e vigor, ela também é chamada de tushia, que significa fraqueza, debilidade, porque da mesma forma que a Torá fortalece e energiza a alma divina, junto com isso ela também enfraquece e debilita a alma animal, como nós falamos do efeito gangorra. Assim está escrito que quando as bênçãos de Yitzhak, do patriarca Isaac, eram disputadas pelos seus filhos gêmeos, Yaakov e Esav e Esaú, então história famosa na Torá que Yaakov, seguindo instruções da sua mãe, ele chega primeiro e toma as bênçãos maiores do pai, etc. Mas Esaú vem em seguida e ele suplica uma bênção para si também, que o pai lhe abençoe, mesmo que as bênçãos maiores já foram para o seu irmão Yaakov. Então, naquele instante, Yitzhak diz para ele, sabe o que? A tua bênção será que quando ele cair, quando ele tombar, Yaakov, ou a sua descendência, os filhos de Israel, quando ele tombar, você irá se erguer. Inclusive o Império Romano é descendente de Esaú, são descendentes do povo de Edom, dos filhos de Esaú. E então Yitzhak disse a ele, isso irá acontecer no decorrer da história. Quando ele cair, você então poderá se erguer e se levantar. Mas quando ele, Yaakov e sua descendência estão de pé, você estará por baixo. O efeito gangorra. Então se diz que aqui, numa simbologia cabalística, é explicado nos livros místicos que Yaakov representa a alma divina, o lado do bem, que ele é um condutor de bem, bem que existe no mundo, às vezes um pouco oculto, parecendo em menor escala, mas o bem está presente, isso é simbolizado por Yaakov. Já Esaú, que era um mau sujeito, etc., ele personifica o mal que existe no mundo, a alma animal, com suas tendências egocêntricas, com sua vontade só de autossatisfação, realização pessoal, suas ambições, seus desejos, a bel prazer. E há um conflito permanente entre a alma divina e a alma animal. E isso está simbolizado na batalha, no conflito entre Yaakov e Esaú. Os dois são filhos do mesmo ventre, os dois vieram do mesmo ventre, nasceram no mesmo dia, são gêmeos. Não é? Em outras palavras, ambos estavam juntos no ventre materno, na barriga da mãe. Isso causava problemas desde a gestação, conforme explicam os nossos sábios. E da mesma forma, assim falam os livros místicos, isso é uma simbologia para representar que dentro de cada um de nós também carregamos o Yaakov e o Esav. Yaakov é a alma divina, enquanto que Esaú é a alma animal e suas forças e seu poder. E sempre há um conflito entre ambos. E aqui não existe uma situação equilibrada onde ambos podem prevalecer, ambos estarão por cima. Não. Isso que nos diz a Torá, quando um está por cima, automaticamente
o outro está por baixo, e vice-versa. Quando aquele que estava por baixo, se eventualmente ele prevalecer, estiver por cima, o outro vai cair e vai tombar. Não é possível nem os dois em cima, nem os dois juntos embaixo. Então, isso que acontece entre a alma divina e a alma animal. Por isso a Torá é chamada de vigor e força, porque ela dá força para a alma divina, e junto com isso a Torá também tem esse poder de enfraquecer e debilitar a alma animal. E uma coisa depende da outra. Quando a alma divina se fortalece e predomina, se eleva, naturalmente isso impõe um nocaute, uma queda, isso derruba a alma animal. Como de fato está escrito no Zohar, de tukfa de gufa husha de nafsha. Ou vice-versa, o Zohar fala que quando o lado corpóreo físico, os prazeres físicos da pessoa, o lado físico está muito em evidência, está muito forte e intenso, então naturalmente isso também implica no enfraquecimento e debilitação do lado espiritual, da sua alma. Continua o Alter Rebbe e pergunta, להבין כיצד הוא העוס של התורה ליתן כוח לנפש אלוקית, para podermos entender como a Torá, como o estudo da Torá produz esse efeito, como a Torá é capaz de dar força e vigor para a alma divina, e juntamente com isso também, junto com isso também, não só acalmar, mas neutralizar, enfraquecer o lado físico corpóreo, o lado físico associado com o corpo e o lado materialista da nossa existência. Então se diz, de onde a Torá tem esse poder? Se a Torá fosse apenas uma injeção de espiritualidade para nós podemos entender, tudo bem. Então a pessoa se encheu de espiritualidade e isso fez predominar o seu lado espiritual sobre o lado corpóreo, físico e material. Mas na prática, perguntou o Alter Rebbe, Halogam HaTorah nitlapsha beinyanim gashmim trumot masrot vechulei. É difícil de entender isso, porque na prática a Torá também, assim como a alma divina foi investida num corpo físico, nessa sua missão aqui no mundo terrestre, da mesma forma a Torá, né, pode ser a sabedoria divina, é a sabedoria divina, expressa a vontade de Deus, mas na prática a Torá que nos chegou à mão, a Torá que nos foi entregue no Monte Sinai, a Torá que nós estudamos no dia a dia, ela também está investida em assuntos de ordem física e material, em assuntos mundanos e terrestres. Boa parte de tudo que das mitzvot no Pentateuco ou nas interpretações na Torá oral transcrita depois dando origem ao Talmud, na Mishnah, na Gemara, são coisas que versam sobre assuntos de ordem física e prática. Mesmo nós temos, por exemplo, mitzvot, preceitos da Torá, preceitos ligados com a terra, dízimos da colheita, ou parte da colheita que era separada e consagrada, dada para os Koanim, para os sacerdotes e assim por diante, mas isso tudo, estamos falando aqui de plantação, de colheita, assuntos terrestres, que neles tem uma mitzvah, tudo bem, de separar um dízimo, 10%, ou dar para o Kohen, mas na verdade, praticamente em todas as mitzvot, existem algumas mitzvot mais, vamos chamar abstratas, mitzvot de amar a Deus, de temer a Deus, existem algumas mitzvot que dizem respeito mais a sentimentos, emoções, coisas mais refinadas ou mais elevadas, mas a grande maioria das mitzvot da Torá, colocar o tefilim. O tefilim tem leis específicas, não é? Uma caixa de couro animal, tem que ser de um animal kasher, e é costurada com veias do próprio animal, e como é escrita com uma tinta vegetal, e assim por diante. Então, tudo, na verdade, também trata-se de assuntos físicos e materiais. Então, como a Torá, que também está revestida em coisas físicas e materiais, tem o poder de dar essa energia para a alma divina conseguir superar as limitações e barreiras do mundo terrestre, do campo físico e material. Então, de onde a Torá tem esse poder para dar vigor para a alma divina, e enfraquecer o lado corpóreo, o lado físico, etc., uma vez que a própria Torá também está investida em assuntos físicos, como nós mencionamos. Em outras palavras, aqui o Alter Rebbe está nos perguntando
o que torna mais forte o poder espiritual da Torá? Tudo bem, a Torá, a sabedoria divina, deriva de Chokhmah, de Atzilut, do primeiro atributo das 10 Sefirot, do mundo mais elevado, o mundo da emanação. Mas no final das contas, a Torá também chega até nós aqui, revestida e investida em assuntos físicos e materiais. Então, qual a diferença do que ocorre, por exemplo, com a alma divina? Que a alma divina também, na sua origem, é extremamente elevada, extremamente espiritualizada, conectada com uma fonte divina. É uma partícula da própria divindade. Mas qual o problema quando ela desce esse mundo, como nós falamos, ela acaba ficando enclausurada? Por quê? Porque esse mundo não é um cenário propício para cultivar espiritualidade, para perceber divindade. Então, isso que acontece com a alma divina quando ela desce para esse campo físico e terrestre, quando ela é investida num corpo físico. Então nós falamos que isso a restringe, isso a limita. Teoricamente, o mesmo deveria acontecer também com a Torá. Está certo que a Torá é algo ligado e derivado da própria essência divina, mas uma vez que ela chega aqui camuflada, revestida, embalada nos assuntos físicos e materiais, aparentemente isso enfraquece o seu alcance, ou isso limita o seu poder espiritual. Na realidade, existe mais um aspecto aqui que é importante também mencionar. Na prática, a gente constata de forma empírica שאפשר ללמוד תורה בחומריות הגוף והנפש הבעמית נשארת בתוקפה כתולדתה. Uma pessoa, nós podemos conhecer pessoas e às vezes não precisa ir muito longe, basta até se olhar no espelho. Uma pessoa pode estar estudando Torá, ou pode estar estudando muita Torá, mas mesmo assim o seu lado físico, corpóreo, suas tendências materialistas continuam presentes com toda a força. Se a fórmula é tão eficaz, se a receita é tão fácil, estude Torá, isso vai dar vigor, força para a tua alma divina e vai enfraquecer, neutralizar a alma animal, porque nem sempre a gente percebe que isso acontece. Vamos chegar nisso. Então isso já nos leva, isso tudo já nos conduz a uma conclusão que na verdade não basta apenas estudar a Torá. Pelo visto, o sucesso dessa fórmula de energizar a alma divina, enfraquecer a alma animal e o corpo, isso depende da forma e maneira que a pessoa estuda a Torá. Ou seja, isso está condicionado a uma maneira especial de se estudar a Torá. Não é só lendo a Torá ou estudando intelectualmente. Nós vamos ver a seguir o que isso significa. אמנם הנה נודע כי מקור התורה ויסודה בהררי קודש עליון מאור אין סוף ברוך הוא בעצמו ובכבודו. Começa a nos explicar o Alter Rebbe dizendo que é sabido que a fonte original da Torá, onde a Torá está fundamentada, de onde ela deriva no plano espiritual, ela está em níveis muito elevados, superiores e transcendentais. A Torá está vinculada à chamada luz divina infinita, a própria essência de Deus, a luz infinita de Deus, aquela luz que transcende o mundo e o universo, a Sovev Kol Almin. Existe uma luz de Deus presente no universo que dá vitalidade, energia, existência a cada ser e criatura. Mas essa luz divina, de certa forma, é limitada, porque ela é compatível a cada ser e criatura. Ela não pode ser tão forte e intensa, porque senão a criatura vai se desintegrar, vai desaparecer, vai deixar de existir, e vai haver apenas divindade. Por isso, a luz divina, Memale Kol Almin, que preenche o mundo, é uma luz que vem de forma ocultada, condensada, restringida, limitada, para poder alimentar as criaturas com vida e energia, porque se essa luz for intensa demais, como nós falamos, as criaturas desaparecem. Porém, essa é a luz que preenche o universo, a luz divina.
Mas existe aquela luz transcendental de Deus, aquela luz que envolve o universo por cima, que cerca o universo, também tem influência sobre ele, mas não está dentro dele, porque não pode ser captada pelo universo, ela mantém suas propriedades infinitas e ilimitadas, e de lá é derivada a Torá. Por isso se fala a respeito da Torá, que Oraita vekut shabrichu kulochat, que a Torá e Deus são uma coisa só, ou é uma coisa só, porque isso envolve, a Torá envolve o lado transcendental, o lado supra-universal, o lado que está acima do universo, é de lá que deriva a Torá.